A revelação foi forte mesmo. Ele correu o risco de se ensurbebecer, de se engrandecer por essa revelação que foi lhe dado o espinho na carne. Que espinho na carne é esse que ele também não conta, né? Olha, algumas pessoas entendem que o espinho na carne de Paulo tem a ver com a culpa de ter autorizado a execução do Estevão. E ele tinha de conviver com essa culpa. Eu não consigo defender essa ideia, embora quando Paulo prega em Atenas, olha que interessante, Fábio. Quando Paulo prega em Atenas, ele copia um pedaço da mensagem do Estevão. E quando o Estevão pregou, o Paulo não era crente. Ele tinha pegado a túnica, uma peça de roupa de Estevão, né? Não. Depositaram as roupas aos pés de um jovem chamado Saulo, porque o Saulo era ele era o mandante da morte de Estevão. Mas o Estevão pregou uma mensagem tão poderosa que marcou a vida do apóstolo Paulo. E quando ele vai pregar em Atenas, ele usa trecho da pregação de Estevão. Aquele lance que ele fala assim, ó, Deus não habita em templos feitos por mão de homens, não está na Bíblia lá no Antigo Testamento. Isso aí ele ouviu o Estevão pregar. E ele repete aquele sermão. Então eu acho que foi uma coisa muito importante para Paulo. Mas eu não acredito que seja isso, um espinho na carne. Um sentimento de culpa pela morte de Estevão. Não. Há uma outra linha que defende que pode ser uma enfermidade nos olhos que Paulo tinha, muito grande. Diz também que foi geralmente após a queda, no encontro com Jesus, né? Provavelmente. Se isso... Porque ele ficou cego 3 dias. Ele ficou cego 3 dias e depois caiu como se fosse as escamas, não sei o que lá. Mas tem um texto em Gálatas que ele é bem interessante nessa linha. Ele fala o seguinte, acho que é Gálatas 4:7. Ele fala assim, ó. Peraí, acho que eu errei o texto. Não é 4:7, não. É no capítulo 4. Ele fala o seguinte, que a enfermidade dele era uma enfermidade, parece que muito, muito complicada, nojenta, tipo assim, que se possível fosse, os Gálatas teriam arrancado os olhos deles para dar para Paulo. Eu vi já esse texto. Na minha cabeça, no capítulo 4. Gálatas 4:14. Obrigado. Vamos lá. Primeiro versículo 13, ó. Vós bem sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. Então, a primeira revelação aqui, a igreja chegou na Galácia por conta de uma doença de Paulo. Vai entender. E Galácia não é uma cidade, né? Galácia é uma região. Versículo 14. Pois que a minha enfermidade na carne vos fosse uma tentação, contudo não me revelaste desprezo nem desgosto, mas me recebeste como anjo de Deus, como o próprio Cristo. Que é efeito da vossa exultação, pois dou testemunho que, se possível for, eu teria arrancado os vossos próprios olhos para me dar. Parece que a enfermidade de Paulo, nesse texto aqui, tem alguma coisa a ver com os olhos, e essa enfermidade era de uma foto meio nojenta, alguma coisa assim, que é o que ele diz aqui. Era exposto. Não, que ele fala assim, vocês me receberam, posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelasse desprezo nem desgosto. Quer dizer, a enfermidade era para gerar desprezo, desgosto. E é interessante que a palavra desgosto aqui é nojo, é repugnar. Aqui eu tenho uma tradução aqui na nova versão, desdém. Vocês não zombaram. E aí... Não fizeram caso da minha doença. Bom, enfim, ele usa aqui a palavra tentação, né, que é um problema, tal, mas vocês não tiveram desgosto, tal, e essa palavra, ela é uma palavra no texto grego que ela só aparece aqui nesse texto, mas tem a ver com, tipo, você olhar e ter nojo, alguma coisa assim. Aí, na sequência, ele fala o seguinte, mas vocês me receberam como anjo de Deus, e eu dou testemunho que, se fosse possível, vocês tinham arrancado os olhos de vocês para me dar. Então parece que essa enfermidade era meio, ou tinha secreção. Por exemplo, você vai ver que Paulo tinha lenços e aventais. Por que ele tinha lenços e aventais? Parece que tem a ver com esse esquema aí. Entendeu? Ficar limpando. Alguma coisa assim. Uma outra dica
sobre isso. Eu não sei se eu vou achar aqui, mas na verdade tem bastante textos, não vai ser difícil achar, não. Não é um texto só. Mas o apóstolo Paulo, ele fala em várias cartas que, segundo aos Tessalonicenses 3,17, ele fala assim, ó, esta saudação é do meu próprio punho, este é o meu sinal em cada epístola, é assim que eu escrevo. Significa que Paulo não escrevia as cartas, ele só assinava as cartas. Então, parece, se ele tem um problema na vista, e aí Colossenses 4,18, essa saudação é do meu próprio punho. Quando ele escreve, por exemplo, em Gálatas, ele fala assim, eu escrevo para vocês com letras grandes. O que significa letras grandes? Parece que tem algum problema para escrever. Quem escreveu Romanos foi um cara chamado Tércio, e não Paulo. Então, todas essas informações na Bíblia reúnem condições para mostrar que Paulo tinha algum tipo de enfermidade nos olhos, que era um problema, que tinha secreção, era um problema. Agora, isso é um espinho na carne? Alguns dizem que sim, outros dizem que não. Como a Bíblia não diz exatamente o que é, se eu tivesse muita ficha para apostar, talvez eu apostaria numa enfermidade física. Mas há quem diga também que ele era muito feio, né? 1,5 m, tinha esse problema nas vistas. Mas quem tem 1,5 m feio? Não, que é só um dos motivos. Olha a baixofobia aí. É só um dos motivos. 1,5 m, disse que tinha esse problema na vista, andava meio manco. Né? Meu Deus, onde vocês arrumaram esse negócio? Ele era manco? Não, devido à queda dele, que o pessoal comendo, disse que andava meio mancando, certo. Tinha problema na vista. Disse que ele era meio zoadinho. É pode ser também, eu sou muito feio e tenho espinho na carne. Só que tem uma teoria também que ele tinha sido casado, não tem essa teoria? Tem, mas lá no texto, quando ele fala do espinho na carne, ele fala também, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, para que não me ensoberbecesse das minhas grandezas. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás a me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Então, quem fala que esse mensageiro de Satanás é um demônio? Ok, mas também pode ser a culpa. Também pode ser, enfim... Não dá pra fechar, eu não fecho questão sobre isso. Tá, mas quem colocou o espinho na carne dele? Eu até discuti com Deus. o pastor Técio. Pastor Técio não, pastor Tassos. Eu disse que foi Deus. Tassos disse que foi Satanás que colocou. Ele disse que o espinho na carne foi o próprio Satanás. Então, mas aqui não fala que foi Satanás. Ele fala o mensageiro de Satanás. É um mensageiro de Satanás. Mas só que ele fala que foi Satanás que colocou. Então, não sei se dá pra fechar a questão nisso aí. Foi-me posto um espinho na carne. Então, Satanás tem poder pra tocar? E se Satanás colocou o espinho na carne, ele quis ajudar Paulo? Porque se era... Pra não se soberbecer? Pra não se soberbecer. Aí Satanás falou, não, Paulo, então pra você não se soberbecer, eu vou colocar aqui um espinho na carne em você. Então, parece que os pontos são mais pra que foi Deus, né? Mas até... Como não tem, assim, o Paulo ele não diz qual é o seu espinho na carne de forma específica, tem gente que já pega isso aí para banalização, como pega também o amor de Davi por Jonatas é maior do que o amor por muitas mulheres, né? Aí tem os gaysistas, os LGBTQIY e a mais das igrejas inclusivas, que eles falam que o espinho na carne também é homossexualidade, que Paulo lutava contra... Tem até um jornalista bastante famoso aí, de direita, o Pavinato, que ele até traduz ali do grego malakoi, né? Malakoi, alguma coisa assim, dizendo que Paulo usava essa expressão. E ele, enfim, ele acaba dizendo que Paulo, ele afirma, até no podcast do seu amigo lá, o Rodolfo Marisa, amigão. Sem filtro. Ele afirma nesse podcast, não, Paulo era gay, ele era gaysaço. Paulo de Tarso era gay, ele era gaysaço. Mas aí já é muita viagem também, né, pastor? Fala a verdade. É muita viagem afirmar que Paulo... Eu penso assim, as viagens acontecem o tempo todo, né? O pessoal viaja na maionese, mas quais são as evidências? Então, tem a evidência do texto? Não tem. Onde tem um texto que Paulo luta contra o desejo por uma pessoa? Aonde tem esse texto? Qual é o versículo? Não tem. Então, se não tem, a partir de então é ilação, é imaginação, é interpretação da pessoa e tal. E há espaço para a pessoa interpretar o que ela quiser. Mas
quando se a gente vai conversar, por exemplo, sobre isso, legal, interessante. Eu nunca tinha visto essa interação, essa interpretação. Mas qual é o texto que aparece isso? Aí ele vai apresentar qual? O espinho na carne? Tá, entendi. Em que momento aqui está dizendo que isso aqui é uma luta sexual? Em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Então, eu não consigo ver base nem